O assunto mais importante do dia para nós brasileiros vem de Washington, nos Estados Unidos, porque a Casa Branca oficializou a aplicação do novo tarifaço contra produtos brasileiros. Nos Estados Unidos, o governo Trump oficializou a aplicação de um novo tarifaço contra produtos brasileiros a partir do dia 22 de julho. O presidente americano acatou a recomendação do escritório do representante comercial dos Estados Unidos. A alíquota adicional de 25% alcança produtos nacionais destinados ao mercado americano, com exceção de carne e café. Também foram excluídos da tarifa adicional itens como frutas tropicais, suco de laranja, minérios, petróleo, medicamentos, aeronaves civis, computadores, smartphones, semicondutores e determinados produtos de madeira e metais. O governo brasileiro reagiu à decisão da Casa Branca. Em nota, o Planalto afirmou que fará uso da Lei de Reciprocidade aprovada pelo Congresso Nacional junto à Organização Mundial do Comércio. A lei permite que o Brasil responda a medidas unilaterais adotadas por países ou blocos econômicos que impactem negativamente a competitividade internacional brasileira. No comunicado, o governo brasileiro alega que, segundo estatísticas do próprio governo norte-americano, os Estados Unidos acumularam nos últimos 15 anos 424 bilhões e meio de dólares em superávit de bens e serviços com o Brasil. A nota também diz que não reconhece a legitimidade das investigações sem amparo nas regras multilaterais de comércio e que o governo brasileiro nunca deixou a mesa de negociação para defender os interesses nacionais. No comunicado, o Planalto responsabiliza a família Bolsonaro pelo novo tarifaço. Abre aspas. É triste constatar que o lamentável desfecho das investigações baseadas na seção 301 faz parte do enredo construído com a ativa colaboração da família Bolsonaro. São falsos patriotas que arquitetaram e defenderam publicamente ações contra o nosso país, movidos por objetivos eleitoreiros. Hora de receber nosso time de analistas nesta manhã, começando pela Berenice Leite. Bom dia, Berenice, seja muito bem-vinda, muito bom tê-la junto com a gente aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, mais uma vez. Obrigada, Daniel. Satisfação é a minha de estar na companhia de vocês. Bom dia. Berenice, agora é oficial. As redes sociais estão em polvorosa, porque justamente em época de Copa do Mundo tem dois times em campo na política nacional. De um lado, tem a esquerda com o time do Tariflávio, responsabilizando o pré-candidato, o irmão Eduardo, até o pai, que está preso por essa tarifa adicional. E do outro, a oposição com o time PT, o partido do tarifaço. É verdade, isso acabou se tornando mais uma briga política, né? Aqui, de um lado, nós temos o governo brasileiro, que pouco fez nesses quase um ano, né? Desde que foram aplicadas as primeiras tarifas, inicialmente de 40%, depois parte delas foram retiradas. E a seção 301, que investiga as questões levadas pelo Departamento do Comércio dos Estados Unidos, já vinha estudando essa possibilidade há muito tempo e chegaram a trazer esse parecer aí há cerca de um mês. A diplomacia brasileira pouco fez também nessas últimas semanas. A última reunião, que foi ainda no início ali na terça-feira à noite, né? A informação que nós temos é de que foi uma reunião para surdos. Eles falavam de um lado e os Estados Unidos falavam de outro, mas nada que se concretizasse de fato num posicionamento de que o Brasil queria reverter essas tarifas. Fora isso, o presidente da República, né, Luiz Inácio Lula da Silva, soltando bravatas. Ainda há poucos dias nós noticiamos aqui no jornal, falamos sobre as 62 vezes que o presidente Lula citou Donald Trump, e não só citou, sempre o criticando, fazendo piadinhas, era jabuticaba, né? E recentemente falou até sobre uma dentadura que supostamente Donald Trump usaria. Isso foi no dia de terça-feira, exatamente, no dia da reunião, às vésperas da decisão que tivemos ontem. Então, Daniel, fica muito claro que diante da incompetência desse governo, né, que deixou com que as nossas contas públicas ficassem no vermelho, quando na verdade assumiu em 2023, tudo estava no azul, né? Tinha ali 53 bi
de superávit, ele conseguiu fazer essa mágica, né? Gastou mais do que arrecada. E aí, a culpa agora, né, de todos os problemas do Brasil, a narrativa de Lula é que está no tarifaço, né? Essa tarifa de 25%, que somado aos 12,5%, que diz respeito a uma outra reclamação, a gente vai avançar nesse tema, pode chegar aí a 37,5%. Do ponto de vista econômico, rapidamente analisando, não vai fazer tanto efeito assim se considerarmos o nosso produto interno bruto geral. Mas, claro, os setores de etanol, máquinas agrícolas, calçados, açúcar, tudo isso ainda deve ser afetado, mas são questões pontuais. No geral, né, a economia não deve sentir tanto assim, Daniel. Antes da gente ouvir os demais, Berenice, eu quero dar as boas-vindas também para a nossa audiência. Ivani Rodrigues escreveu, bora saber se fomos taxados? Sim, Ivani. Então siga com a gente, que a gente vai trazer mais detalhes junto com a Berenice Leite, com a Guta Pini e também com o professor Marcelo Suano. Mas antes, bom dia a você que chegou agora ao Jornal da Oeste, primeira edição. Nós estamos debatendo com os nossos analistas de política essa oficialização das tarifas dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros. Bom, a recomendação, essa oficialização, encerra um processo que foi aberto pelo USTR há exatamente um ano, em 15 de julho de 2025, com base na seção 301 da legislação comercial dos Estados Unidos, que investigou políticas brasileiras ligadas a comércio digital, meios de pagamento, que é o caso do Pix, propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol, tarifas preferenciais, corrupção e desmatamento ilegal. Mais uma vez, Marcelo Suano, bom dia. Quero ouvir por quê, na sua análise, o governo Lula não conseguiu barrar essas tarifas. Seria uma capacidade limitada, digamos assim, de negociação? Ou, quem sabe, como disse aí a Berenice Leite há pouco, essa máquina de bravatas do petista que ofendeu Donald Trump publicamente ao menos 62 vezes desde o início do terceiro mandato. Antes de ouvir a sua opinião, dá uma olhada na última de Lula contra o presidente americano. Nós compramos 880 vans para fazer ambulatório odontológico. Ou seja, já que o pobre que está no meio do mato não pode ir na cidade um dentista, que a gente vá até ele, sabe? Inclusive não faz mais molde de dentadura, agora escaneia a boca do cidadão e faz a foto de uma máquina 3D, o que é uma coisa que nem a dentadura do Trump é igual essa. Marcelo Suano. Bom dia, Daniel, mais uma vez, bom dia, Berenice, ao nosso colega de bancada, a todos que nos acompanham, essa equipe fantástica da Oeste, e cuidado com a tua voz, pelo amor de Deus. Olha, eu vou ser muito direto. Vamos pegar primeiro essa questão que o Lula trouxe aí, dos ambulatórios, né? Ou melhor, dos hospitais ambulantes ou pronto-socorros ambulantes, que é o que ele está falando. Sabe o que é isso? Para quem tem dúvida de que ele pretende transformar o Brasil numa Venezuela, foi feito na Venezuela. São as missões bolivarianas 2000, em que, uma forma demagógica, eles criavam mutirões para resolver determinados problemas, ao invés de ir naquilo que é de mais relevante. O que é mais relevante? Criar condição para que o cidadão tenha recursos para procurar os médicos, ou para fazer um plano de saúde, ou ter um SUS que realmente funcione, porque o SUS é uma coisa positiva. O que é errado é a forma demagógica como ele é tratado e os desvios que acontecem. A gente começa por aí, em função dessa manifestação, eu diria, podre deste senhor, que está fazendo demagogia. Quando a gente volta para a questão da tarifa, que é a questão que foi colocada, o que nós observamos? Basta que se veja a manifestação apresentada pelo governo brasileiro. Primeiro, vamos começar por aí, não é injusta. Por qual razão? Porque eles estão observando os seus interesses nacionais. E dentro dos interesses nacionais, eles estão não preocupados com a questão do comércio com o Brasil, porque, como foi dito, ele é superavitário e num determinado limite. O que eles estão preocupados é a forma como o Brasil está tratando os Estados Unidos e abrindo espaço para os inimigos estratégicos e os adversários econômicos que os Estados Unidos têm. E fazendo essa abertura de uma maneira tão porca, tão podre, que eles não estão preocupados com aquilo que envolve a economia brasileira. Basta que se preste atenção. Qual é o interesse de Sua Excelência, o presidente Lula, este governo e o seu partido?
criar o caos exatamente para usar a narrativa da vitimização, arranjando um conjunto de culpados, dentre eles a oposição, que não tem nada a ver com isso. Como você falou, Daniel, isso é um procedimento técnico que diz respeito a um trabalho de pesquisa que está sendo realizado pelos Estados Unidos, já não tem um ano só não, tem vários anos. O problema é que ao longo desse último ano, eles resolveram aplicar de uma forma direta por causa daquilo que Sua Excelência, o senador Flávio Bolsonaro, apresentou. Ora, o que ele disse? O governo está simplesmente atuando contra os Estados Unidos deliberadamente. Por quê? Porque eles querem essa situação. Eles não estão preocupados com a sociedade brasileira. Estão preocupados em criar narrativa para o momento eleitoral, independentemente das consequências do que eles estão falando. Aí é que está a jogada. E para encerrar, quando ele diz o seguinte, não, mas é uma questão de que os Estados Unidos não podem tomar decisões unilaterais. Deixa eu contar um segredo para eles. A decisão unilateral decorre da defesa dos interesses nacionais. E a decisão unilateral ela é feita quando ela não recebe reciprocidade diplomática e diálogo. E eles abriram o espaço para tanto. Não porque são superiores, porque eles falaram, nós temos esse problema, vamos resolver? O governo brasileiro não foi. Por quê? Porque não está interessado em resolver o problema. Está interessado em aumentar o problema para se vitimizar e transformar isso em narrativa de campanha.